Oi, gente, tudo bem? Em nossas aulas da EPD, temos estudado sobre alguns profetas. Lembrando que profeta é a pessoa escolhida por Deus para anunciar e profetizar as mensagens de Deus para o seu povo, além de mediarem os conflitos. Hoje veremos a história do profeta Isaías, que profetizou por pelo menos 46 anos a mensagem de Deus, entre os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Seu livro foi escrito em Jerusalém, capital de Judá, na mesma época de Oséias e Miqueias, outros profetas que também já estudamos. No capítulo 6 do livro de Isaías, o profeta responde o chamado de Deus, dizendo: Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas para entendermos melhor a história de Isaías, precisamos lembrar que após a morte do rei Salomão, as 12 tribos de Israel foram divididas em dois reinos: o reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos. Israel e Síria, pertencentes ao reino do norte, se uniram contra Judá, do reino do sul, para conquistar seu território, deixando seu rei Acás muito preocupado e com medo. Deus, vendo toda essa situação, mandou Isaías falar com Acás, dizendo para ele se acalmar e não se assustar com o plano de ataque dos sírios e israelitas. Mas Acás, em uma decisão insensata, pediu proteção de um outro reino, chamado Assíria, que estava crescendo muito e conquistando novos territórios, ao invés de pedir ajuda a Deus, Senhor de todas as coisas. Mesmo Deus enviando Isaías para levar sua mensagem e seus mandamentos, o povo não ouviu, e Jerusalém foi destruída por conta do pecado de Judá. Isaías foi usado por Deus como mediador, ou seja, uma pessoa responsável por buscar soluções em uma situação de conflito. Ao decorrer dos anos, Isaías continuou pregando sobre Deus e suas profecias. Em uma delas, ele prevê o nascimento do Messias, o nosso Jesus Cristo, e anuncia que Jesus é o nosso único e verdadeiro mediador. Mas por quê? Assim como os reinos que estudamos, nós também estamos vivendo em um conflito. O nosso pecado nos afasta de Deus. Desde a queda do homem, há uma guerra entre os seres humanos e o seu Criador. Por isso, merecemos a morte, ou seja, a eternidade no inferno, e não há nada que possamos fazer para nos reconciliar com Deus e evitar essa condenação, como diz em Romanos 6:23. É por isso que precisamos de um mediador, alguém que resolva os nossos conflitos com Deus e que nos aproxime e reconcilie com Ele. Jesus se apresentou como mediador da aliança. Ele é o cumprimento da promessa divina que Isaías anunciou. Jesus é a ponte para nos achegarmos a Deus, pois a sua morte na cruz nos deu a salvação, a possibilidade de vivermos na eternidade com Deus. Mas essa mensagem de salvação precisa ser espalhada pelo mundo. Como servos de Deus, é nosso dever fazer como Isaías, dizer: Eis-me aqui, e anunciar que apenas por meio de Jesus o homem pecador pode se aproximar de Deus e viver em paz com Ele.